Devemos sempre dizer a verdade ou há situações em que mentir pode ser eticamente justificável? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. É aceitável mentir pelo bem comum? Ou ainda, devemos sempre dizer a verdade, mesmo que isso cause consequências negativas? Kant foi um dos maiores filósofos da modernidade. Nascido em 1724 em Königsberg, na Prússia, o seu pensamento é conhecido como idealismo transcendental. E ele se dedicou a responder questões fundamentais sobre moralidade, razão e conhecimento. Uma das ideias mais marcantes em Kant está na crítica da razão prática, onde ele desenvolve a noção do imperativo categórico. Em termos simples, ele argumenta que devemos agir de maneira e que a nossa ação possa ser transformada em uma lei universal. Ou seja, se você mente para se safar de um problema, estaria aceitando que qualquer pessoa possa mentir sempre que quiser, o que levaria ao caos social. Mas se mentir fosse necessário para salvar alguém, será que a verdade deve ser sempre absoluta? Kant dizia que a verdade deve ser sempre dita, independentemente das consequências. Ele usa um exemplo clássico. Imagine que um assassino bate à sua porta perguntando onde está o seu amigo que você escondeu em sua casa. Kant argumenta que mesmo nessa situação extrema, você não deve mentir. Isso pode parecer absurdo, mas o argumento dele é que se todos começassem a mentir em situações difíceis, a confiança social se perderia. Além disso, mentir pode ter consequências inesperadas. E se o assassino já soubesse onde o seu amigo está e a sua mentira apenas adiantasse o crime? Mas será que esse pensamento se sustenta ainda no dia de hoje? Vivemos na era da informação, mas também na era da desinformação. Notícias falsas circulam todos os dias e algumas pessoas justificam isso dizendo que certas mentiras podem ter boas intenções. Mas será que é ético espalhar uma mentira, mesmo que seja para um bem maior? Na política, por exemplo, governantes frequentemente distorcem a verdade para não gerar pânico ou manter a ordem pública. Mas isso não gera uma sociedade baseada em manipulação? Se Kant tivesse vivido, provavelmente iria criticar essas práticas e defenderia que a verdade deve prevalecer, mesmo que essa verdade doa. Imagine então nas relações pessoais o que dizer das famosas mentiras broncas, aquelas que contamos para evitar conflitos? Kant diria que, ao mentir, tratamos os outros como meios para um fim e não como fins em si mesmo, algo que ele considerava imoral. Segundo Kant, a verdade deve ser dita sempre, pois a moralidade não pode depender das circunstâncias. No entanto, no mundo contemporâneo, muitas situações demonstram que a verdade absoluta pode ter consequências negativas. Embora o pensamento kantiano seja fundamental para a ética, a prática mostra que a moral muitas vezes exige um equilíbrio entre princípios e impactos concretos. Assim, a resposta poderia variar conforme a perspectiva adotada. A kantiana, que depende e defende a verdade incondicional, ou a uma abordagem mais pragmática, que considera o contexto e as consequências da própria ação.
Kant nos ensina que a ética deve ser baseada em princípios universais, mas sabemos que a vida real é cheia de nuances. Nos dias de hoje, com tantas verdades e mentiras se misturando, talvez o desafio seja encontrar um equilíbrio, ser sincero, mas sem ignorar o impacto das nossas palavras. E você aí, concorda com Kant ou entende que às vezes precisamos ser flexíveis? Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.